Nos últimos anos, o mundo parou por causa de uma pandemia. Medos, estatísticas, isolamento, a gente viu tudo isso nos jornais, no dia a dia, na nossa própria pele. Mas hoje, eu quero falar com você sobre uma pandemia que ninguém noticiou nos telejornais e que já dura milhares e milhares de anos. Uma doença que não afeta só o corpo, mas a alma. Hoje, vamos falar sobre o pecado. A maior pandemia da história. Antes de tudo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho e ajudar essa mensagem a chegar mais longe. Essa pandemia sobre a qual estamos falando não começou em Roma, nem na Idade Moderna, e muito menos em 2020. Ela começou lá no início de tudo, no Jardim do Éden. Foi lá que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, fizeram uma escolha. Eles escolheram ouvir a voz da serpente e desobedecer a Deus. Naquele momento, a doença espiritual entrou no mundo. E a partir daquele ponto, toda a humanidade foi infectada. Se a gente pensar no pecado como um vírus, o Éden foi o paciente zero, a origem de tudo. E qual é o principal sintoma do pecado? A Bíblia é muito clara e direta sobre isso. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqui não estamos falando apenas da morte física, do fim da nossa vida aqui na Terra. Estamos falando de algo muito mais profundo, a morte espiritual, a separação eterna de Deus, que é a fonte de toda a vida. Vamos fazer um boletim rápido dos sintomas espirituais do pecado. Vê se você se identifica com algum deles. Culpa constante, aquele peso que a gente carrega sem saber como se livrar. Vergonha, que nos faz querer nos esconder dos outros e de Deus. A repetição de hábitos que a gente sabe que nos destroem, mas parece que não temos força para parar. Relacionamentos quebrados, famílias divididas, amizades perdidas, a autossabotagem, quando a gente mesmo impede a nossa felicidade, e as idolatrias modernas, que são muitas, o vício em redes sociais, a busca incessante por status, a necessidade de prazer a qualquer custo, o amor ao dinheiro. Tudo isso são sintomas dessa doença da alma. E talvez, ouvindo tudo isso, você pense, peraí, mas eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma boa pessoa. Eu ajudo os outros. Eu não mato, não roubo. E é exatamente aí que a verdade do Evangelho, a boa notícia de Jesus, se torna tão poderosa. E, ao mesmo tempo, tão dura de ouvir. Se uma pandemia depende de contágio para se espalhar, o pecado é 100% transmissível. A Bíblia nos diz que todos nós já nascemos com essa inclinação. Não existe uma vacina humana que possa nos imunizar. Não importa a cultura em que você nasceu, a época em que você vive ou o país. Todos nós fomos afetados. A gente vive em uma sociedade que muitas vezes não só tolera, mas celebra os sintomas do pecado. O orgulho vira amor próprio excessivo. A mentira vira jeitinho brasileiro. A pornografia é só entretenimento adulto. A vingança se disfarça de fazer justiça com as próprias mãos. E o egoísmo é a nossa identidade. O pecado não poupa ninguém. Ele distorce a nossa visão da realidade. Mas no meio de tudo isso, existe uma boa notícia. A melhor notícia de todas. E se até aqui você está aprendendo alguma coisa, se essa mensagem está fazendo sentido para você, pausa rapidinho o vídeo e já curte. Isso é muito importante, porque ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e a entregará para mais pessoas que precisam ouvir. E aproveita e comenta aqui embaixo. Jesus é a cura. Agora, vamos para a parte mais importante de todas. Se existe uma pandemia, precisa existir uma cura. E a Bíblia, a palavra de Deus, não nos deixa sem resposta, sem esperança. Pelo contrário, ela aponta para a solução. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 5, está escrito uma promessa que se cumpriu em Jesus. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Entenda isso. A cura para a maior pandemia da história não é um método de autoajuda, não é uma filosofia, não é um conjunto de regras. A cura é uma pessoa. O nome dele é Jesus. A cruz, aquele símbolo de sofrimento, foi, na verdade, o maior hospital da história. Foi lá que o nosso castigo foi pago. O sangue que Jesus derramou foi o antídoto perfeito e definitivo contra o veneno do pecado. E a sua ressurreição, 3 dias depois, é a nossa garantia de alta médica. A prova de que a morte e o pecado foram vencidos para sempre. A gente pode resumir assim. A graça de Deus é o remédio gratuito. A fé é a forma como recebemos esse remédio. E Cristo é o médico que nos oferece a cura. Agora, imagine um doente terminal recebendo o único remédio que pode salvar sua vida, mas ele se recusa a tomar. A cura existe e está disponível, mas ela precisa ser recebida pessoalmente.
E como a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa reconhecer a doença. Admitir que somos pecadores e que precisamos de ajuda. Ninguém vai ao médico se acha que está saudável. Segundo, buscar o médico certo, que é Cristo. Não adianta procurar a cura em lugares errados. Terceiro, tomar o remédio. Isso significa ter fé em Jesus e se arrepender dos nossos pecados, ou seja, decidir mudar de direção. E por último, seguir o tratamento. Isso é o que chamamos de santificação diária, um processo contínuo de viver para Deus. Com a ajuda dele. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus diz algo libertador. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ser livre não significa que você nunca mais vai ser tentado. A tentação vai bater na sua porta. Mas a diferença é que, agora, com Cristo, você tem o poder de dizer não. Você não é mais um escravo do pecado. O pecado é, sem dúvida, a maior e mais antiga pandemia da história da humanidade. Mas Cristo é a maior e eterna cura que existe. O jardim do Éden nos contaminou, mas a cruz de Cristo nos redimiu, nos comprou de volta, nos limpou. A escolha que Adão e Eva fizeram nos trouxe a morte. Mas a escolha que você faz hoje de aceitar Jesus pode te trazer vida e vida em abundância. Se esse vídeo falou com você, de alguma forma eu te peço duas coisas. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe este vídeo com alguém que ame, com alguém que precisa ouvir que existe esperança e cura. E para finalizar, deixa aqui nos comentários. Cristo é a minha cura. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até a próxima!